Bom dia, bom dia, bom dia, nono ano. Tudo bem com vocês? Acho que sim, né? Tudo bem que tem que acordar um pouco cedinho, né? Mas vamos lá, né? Só mais uns dias. Hoje nós vamos continuar no capítulo 23, O Mundo na Atualidade. E hoje vamos conversar sobre escravidão ontem e hoje. Páginas 180, 181, 182. Ok? Então, assim, para a gente tentar entender ou compreender a importância efetiva da igualdade entre as pessoas, de não existir privilegiados, de não existir beneficiados e tal, a gente precisa refletir cada vez mais sobre os direitos humanos, tá? Sobre a violação desses direitos humanos, que existiu e ainda existe, em diversas sociedades. Qual é a violação, Qual uma das maiores violações em relação aos direitos humanos? O que seriam os direitos humanos? Lembram da última aula? Então, os direitos humanos seria o princípio aí de universalidade, Direitos humanos está relacionado à garantia que o ser humano tem de, sem distinção de ser branco, negro, de ser homem, mulher, ser rico, ser pobre, todos têm liberdade de expressão, todos têm direito à educação, todos têm direito à moradia, todos têm direito à vida, Então, os direitos humanos seriam isso. Um princípio, uma garantia, é um documento que vai lhe dar garantias. Quais são as garantias? Quais são esses direitos? O que quer dizer isso? O direito à sua vida, digamos assim. Então, sempre existiu e continua existindo. Uma das maiores violações dos direitos humanos é a escravidão, tá? A América, em si, ela usou o trabalho escravo desde o início da sua colonização, Primeiro tem lá a escravização dos indígenas, a escravização africana. Então, a América sempre estava aí com, usando o trabalho escravo. Isso lá, teve início no século XVI e foi até o século XIX. Lá, Brasil, 1888, aboliu a escravidão. O Brasil é um dos últimos países do Ocidente, ele é o último país a abolir a escravidão. Ok, as pessoas, estão livres, elas não são mais escravas. Que legal, que bacana, Não é tão legal, nem é tão bacana. Por quê? Boa parte dessas pessoas, que se tornaram livres aí, elas simplesmente se tornaram livres. Não houve todo um processo de inclusão social, de inclusão política, inclusão econômica, nada disso. Essas pessoas, ali nesse momento, então, já não está mais se usando a mão de obra indígena, e sim a mão de obra africana, Essas pessoas que se tornaram livres, não havia políticas de acesso à educação para eles, a moradia, inclusão social, nada disso. Como se vocês estivessem aí, digamos que, nono ano é escravo. Então, a partir de hoje está aqui. Vocês são livres. Ok? Vocês são livres. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão conseguir um trabalho com a faixa etária que vocês têm? Podem até conseguir, Mas o risco, vai ser o quê? Se todos os nonos anos do nosso país serem absolvidos, vai dar um monte de trabalhador aí no mercado de trabalho, se fosse liberado esse trabalho, vai viver em condição análoga à escravidão.
tá? Então, é isso que acabou acontecendo, né? Até os dias de hoje, a gente tem o quê? A maioria da população negra e indígena no Brasil, né, bem como na América Latina em si, elas fazem parte das maiores parcelas, sociais pobres e que continuam sofrendo discriminação e violência, tá? Tanto pela sociedade em si, quanto pelo próprio poder público, tá? Alguns dados, né, o livro apresenta lá, segundo dados divulgados no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2015, entre 10% da população mais pobre do país, os negros representavam 75%. Esse número está relacionado entre vários fatores, a dificuldade de acesso desse grupo à oportunidade de estudo e profissionais. Tá? Então, hoje a gente sabe, né, que existe uma Constituição e tal, e que o trabalho escravo é proibido no Brasil. Sim, existe lei, existe, né, toda essa situação. O artigo 149 do Código Penal, ele fala sobre o trabalho escravo. Tá? O artigo 149 fala assim: reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringido por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Tá? Aí, o que esse artigo diz? Pena de reclusão de 2 a 8 anos, multa, além de pena correspondente à violência praticada. Tá? Mas esse trabalho contemporâneo, trabalho escravo contemporâneo, é usado para designar o quê? Hoje, quando uma pessoa está submetida a um trabalho forçado, a uma jornada exaustiva, a servidão por dívidas ou condições degradantes, tá? Então, não é necessário que tenha esses 4 elementos: trabalho forçado, jornada exaustiva, servidão por dívida ou condição degradante. Não tem que apresentar essas 4 características, tá? Para ser considerado um trabalho, uma exploração de trabalho escravo. Basta uma delas, já seria uma condição para ser considerado um trabalho escravo no Brasil. Tá? Então, quem trabalha nessas condições geralmente acabam sendo os negros, né? A Agência Brasil, eu vi uma reportagem do dia 28 de janeiro de 2020 e ela fala sobre 2019, então que mais de 6 mil pessoas foram resgatadas nessas condições análogas à escravidão no Brasil. Tá? Essa reunião, esse encontro aconteceu no dia 28 de janeiro, que é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Essa data foi escolhida porque em 2004 houve os fiscais, que foram para Unai, em Minas Gerais, fazer uma fiscalização após uma denúncia, e esses fiscais foram assassinados. Então, até hoje, os responsáveis aí pelo crime, o processo está correndo e tal, eles foram condenados aí, 16 anos, e até hoje eles ainda respondem, eles estão recorrendo, ao processo em liberdade, então acabaram nem sendo presos. Então, por isso, o dia 28 de janeiro ser considerado no Brasil o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Nessa reportagem de 6 mil pessoas, uma das coisas que me chamou a atenção é que no Distrito Federal foram resgatadas 79 pessoas numa dessas situações, onde eles trabalhavam por uma seita religiosa. Então, como é complicado, as pessoas às vezes elas se submetem a esse tipo de escravidão por falta da família, por falta de vários motivos na atualidade,
né? A escravidão ontem, aquela lá, a gente sabe o que estava acontecendo, né? Mas hoje em dia, né, o que faz com que hoje as pessoas se sujeitem a um trabalho desses, a um trabalho degradante, né? Hoje, se o escravo morrer, pouco se lixando, né? Ele é substituído por outro. A alimentação dele não precisa ser boa, porque para quê? Né? Se ele morre, eu substituo ele por um outro trabalhador. Na escravidão ontem, pelo menos as pessoas precisavam ser bem alimentadas, né? Porque escravo era dinheiro, era investimento. Hoje em dia nem isso. Então, qual o valor que se dá a essa vida, né? Na escravidão ontem e a escravidão hoje. E para complementar a nossa aula, a prof deixou aí um videozinho para vocês, bem bacana, sobre escravonempensar.org.br, tá? Um videozinho falando sobre, ele é um ciclo do trabalho escravo contemporâneo, tá? É uma animação. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Até depois.